Antes de nascermos, nós somos apenas duas sementinhas genéticas pequeninas que se unem. Ali começa a nossa vida, tão mínima, tão pequenina, até invisível a olho nu. No entanto, num processo que nós não podemos abarcar, entender, vamos nos formando, crescendo, a inteligência de Deus vai nos construindo e depois, hoje nós podemos nos olhar uns aos outros. Fruto daquela pequenina e invisível semente genética, aqui estamos, presentes, vivos, grandiosos no mundo de Deus. A mulher vai fazer o pão, pega a farinha de Jesus, a água, o fermento, coloca lá dentro, mistura, olha lá aquele pouquinho de massa. Ela sai, vai cuidar dos seus afazeres. Daqui um pouco mais ela volta e cresceu. Fermento, estufou a massa, ela está pronta para ir ao forno e para nós termos em pouco tempo o pão macio, tenro, o alimento. A mostarda tem uma sementinha mínima, uma ponta de agulha, pequenina. Nós a semeamos na nossa horta. Não sabemos como acontece. A força criativa de Deus se encarrega de tudo. Aquela sementinha desabrocha, se abre, cria raízes que entram pela terra, vai buscando alimentos, sais minerais e água, e vai colocando folhas para fora da terra, e cresce, aquela sementinha mínima, ponta de agulha, se torna, diz Jesus, uma das maiores hortaliças, que os pássaros do céu podem se abrigar na sombra de suas folhas em nossa horta. Jesus usa tudo isso para explicar como é o reino de Deus, o que é o reino de Deus, parábolas, histórias, comparações, para que as pessoas pudessem compreender. Da mesma forma que nós nascemos sem nenhum conhecimento, mas nós vamos crescendo, nos sendo catequizados pelos primeiros catequistas nossos, os pais, depois na comunidade, vamos crescendo em conhecimento, vamos buscando, à medida que nós vamos nos interessando, a graça de Deus vem ao nosso encontro, nós vamos progredindo espiritualmente e vamos cada vez mais crescendo em espiritualidade, em conhecimento do reino de Deus. É um processo lento, não um processo rápido, pronto, como tudo hoje a gente encontra pronto, embalado, ensacado. Não, é a conversão. O reino de Deus em nós é um processo gradativo. A natureza não dá saltos, tudo é feito passo a passo. Nós não podemos nunca apressar as coisas, mesmo em relação às coisas de Deus, ao conhecimento das coisas espirituais. Durante 13 anos eu trabalhei com psiquiatria e vi ali tantas e tantas pessoas que perderam a razão por querer acelerar esse processo. E muitos pastores, pastoras, católicos e evangélicos que fugiram da razão, tiveram que fazer um longo tratamento porque começaram a ler a Bíblia de ponta a ponta, não tiveram ajuda para ter um entendimento, uma compreensão, e acabaram fugindo da razão. Por isso falamos, é tudo gradativo, natureza em nenhum momento dá saltos. Santa Teresinha do Menino Jesus tem um livro bonito, pequenino, e é escrito, chamado O Caminho das Pequenas Coisas. E ali ela cita no dia a dia o que nós podemos cada dia fazer para nos melhorarmos. Coisas pequenas que nós nem imaginamos,
no entanto, são muito importantes para a nossa formação, para a nossa espiritualidade, para nosso aprimoramento. O reino de Deus, nós podemos dizer que já vivemos nele, mas ainda não. Já porque nós pisamos nesse chão, essa nossa terra faz parte desse reino bonito, esse reino lindíssimo, mas nós temos que parar para observá-lo e entendê-lo, porque quando nós não olhamos, nós às vezes passamos a vida inteira e nem percebemos a beleza desse reino, a beleza dessa terra em que pisamos e nos movimentamos. Por exemplo, ontem nós tivemos a primeira missa de Santo Antônio lá no alto do Mosquito, o bairro Mosquito. Agora é bairro Belo Horizonte, mudou. Na vinícola, uma capela da vinícola Casa de Pedra. De manhã, ao sair, deu aquela vontade de parar, porque foi quase uma necessidade. Um céu azul, belíssimo. De um lado o vale das Tabaranas e mais adiante as montanhas. No lado de cá o vale da estrada que vai para Lindóia e as montanhas. Árvores floridas por todo lado. Os ipês rosas se tornaram uma única flor. A árvore é uma única flor, nem uma folha verde. E eu pensei no evangelho de hoje, eu disse, está aí. Já vivemos aqui nessa beleza, esse reino de Deus. Já começamos aqui, porque essa terra faz parte da imensidão cósmica do universo. Porém, sabemos que temos um lugar preparado num reino espiritual para nós. E esse é o caminho que nós estamos fazendo, vivendo já nesse reino, mas não completamente, porque nós viveremos plenamente quando estivermos face a face com Deus. Aqui nós estamos caminhando e podemos viver, começar o reino em nossa vida, senti-lo, como também podemos sentir o contrário, porque já falamos isso, o céu e o inferno começa aqui, começa nesta terra. Já começamos a viver aqui. Quantas e quantas pessoas estão vivendo um verdadeiro inferno em sua vida? Quando a gente não tem paz, quando a gente é rancoroso, guarda rancores, mágoas profundas em nosso coração, quando nós sentimos raiva, vivemos odiados, com ódio dessa ou daquela pessoa, quando convivemos numa família onde não tem paz, onde há apenas rixas, já estamos vivendo um inferno aqui. Quando a nossa consciência está pesada, impõe grandes culpas, não temos paz, não temos o céu dentro de nós, porque a consciência está sempre nos acusando de alguma coisa e ela mostra a verdade. Eu recordo, no ano de 1997, a campanha da fraternidade foi Os Encarcerados. E eu vim fazer 2 semanas dessa campanha aqui pertinho. Apesar de morar em Santa Catarina, vim viver a campanha em Taubaté. E ali eu entrei algumas vezes na casa de custódia e passava por aqueles corredores com grades e mais grades e pessoas ali como que enjauladas. Havia um que estava tão revoltado que ele cortava os braços e tentava jogar sangue, seu próprio sangue, nas pessoas que passavam. Ali estava aquele motoboy que havia assassinado tantas moças em São Paulo. Depois, outras ocasiões, eu fui nos grandes presídios ao redor de Taubaté. Íamos celebrar a missa, íamos ali evangelizar, levar uma palavra. E eu recordo nitidamente um dia em que eu contei
quantas portas de ferro com grades dessa grossura se fecharam atrás de nós, de mim e do padre, até chegarmos ao miolo do presídio para celebrarmos a missa e fazermos uma evangelização. 9 portas de ferro se fecharam. E lá dentro estavam nossos irmãos encarcerados. Tão triste que eu senti naquele momento uma pessoa sem a liberdade, uma pessoa aqui dentro, ela não consegue viver o reino de Deus, é viver um verdadeiro inferno. Ali já começa ali. E por isso que todos ansiando desesperadamente pela liberdade. Sim, o inferno também começa aqui, para quem o busca. Por isso que o nosso caminho deve ser um caminho lento, porém contínuo, de conversão, de mudanças para melhor. O céu de muitas pessoas também já é aqui. Como no momento de ontem em que observávamos a beleza do mundo. Esse mundo que, sim, claro, por ter pecado, às vezes tem sofrimento, tem dores, tem morte, tem doenças, tem tudo. Porém, quando nós temos Deus no coração, quando nós nos sentimos com a graça de Deus diante de nós, nós superamos tudo, ultrapassamos. O céu começa aqui, quando nós sentimos paz interior, quando nós sentimos-nos ligados na força da amizade entre as pessoas, sentimos que temos amigos, pessoas que estão do nosso lado, que nos acompanham, que vivem conosco. Quando nós sentimos amor, quando dentro de nós vibra o amor pela natureza, pelos animais, pelos irmãos e irmãs, quando nos sentimos amados, estamos plenamente já caminhando firmes nesse reino de Deus. O nosso céu, sim, também começa aqui, mas é preciso nos esforçar, fazer a nossa parte, buscar esse céu, aperfeiçoar a nossa conversão dia a dia, porque quando nós estamos fazendo isso, fatalmente, a graça de Deus desce sobre nós para nos dar força, para nos ajudar, para nos aproximar cada vez mais desse reino que ainda não estamos vivendo plenamente, mas que poderemos viver um dia face a face com Jesus. O reino que ele começou timidamente, como a massa do pão, como a sementinha da mostarda, timidamente a pregar na Galileia, reunindo alguns homens, depois discípulos e discípulas. Começou ali, pequenino, num lugar escondido e distante, mas cresceu como as folhas da mostarda, cresceu como a massa do fermento no pão, cresceu como nós crescemos, de pequeninos até adultos, e hoje está aqui em toda parte, anunciado para todos os homens e mulheres de boa vontade, neste belo mundo que Deus deu-nos de presente, um mundo onde caminhamos, nos movimentamos e vivemos. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.